A parábola das 10 virgens é uma das mensagens mais profundas e solenes ensinadas por Jesus Cristo, registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 1 a 13. Essa história simples, mas extremamente poderosa, fala sobre vigilância espiritual, preparação e a importância de estar pronto para o momento decisivo. Ao contar essa parábola, Jesus não estava apenas narrando uma história simbólica, mas transmitindo um alerta direto sobre a realidade do reino de Deus e sobre o retorno do noivo, que representa o próprio Cristo. A parábola começa dizendo que o reino do céu será semelhante a 10 virgens que pegaram suas lâmpadas e saíram para encontrar o noivo. Na cultura judaica da época, os casamentos tinham costumes diferentes dos que conhecemos hoje. O noivo geralmente saía de sua casa para buscar a noiva e levá-la para a celebração, que poderia acontecer durante a noite. As virgens, nesse contexto, representavam jovens que aguardavam a chegada do noivo para participar da festa de casamento. Elas tinham a responsabilidade de manter as lâmpadas acesas para iluminar o caminho e acompanhar a procissão. Jesus então divide essas 10 virgens em 2 grupos distintos. 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes. As prudentes levaram azeite extra para suas lâmpadas, enquanto as imprudentes levaram apenas as lâmpadas, sem se preocupar em levar uma reserva de azeite. Esse detalhe aparentemente simples se torna o ponto central de toda a parábola. Na linguagem simbólica das Escrituras, a lâmpada muitas vezes representa a vida espiritual ou a fé visível de uma pessoa. O azeite, por sua vez, é frequentemente associado à presença e à ação do Espírito de Deus. Dessa forma, a parábola apresenta 2 tipos de pessoas que aparentemente estão aguardando o mesmo evento, participando da mesma expectativa e fazendo parte do mesmo grupo. No entanto, existe uma diferença fundamental entre elas. Algumas estão verdadeiramente preparadas, enquanto outras apenas parecem estar. A história continua dizendo que o noivo demorou a chegar. Com o passar do tempo, todas as virgens ficaram com sono e adormeceram. Esse detalhe é muito significativo, pois mostra que tanto as prudentes quanto as imprudentes experimentaram o cansaço da espera. A parábola não condena o fato de terem adormecido. O problema não está no sono, mas na falta de preparação de algumas delas. De repente, à meia-noite, ouve-se um grito: "Aí vem o noivo! Saiam para encontrá-lo!" Esse momento representa o instante decisivo, o momento em que a espera termina e a realidade se revela. Todas as virgens se levantam e começam a preparar suas lâmpadas. É nesse ponto que a diferença entre os 2 grupos se torna evidente. As virgens prudentes têm azeite suficiente para manter suas lâmpadas acesas. Já as imprudentes percebem que suas lâmpadas estão se apagando porque não trouxeram azeite extra. Então elas pedem às prudentes que compartilhem um pouco do azeite, mas recebem uma resposta inesperada. As prudentes dizem que não podem dividir o azeite, pois poderia não ser suficiente para todas. Em vez disso, aconselham que as imprudentes vão comprar azeite para si mesmas. Enquanto as imprudentes saem para tentar conseguir azeite, o noivo finalmente chega. As virgens que estavam preparadas entram com ele para a festa de casamento, e a porta é fechada. Quando as outras virgens retornam, tentam entrar dizendo: "Senhor, Senhor, abre-nos a porta." No entanto, a resposta que recebem é surpreendente e profundamente séria: "Em verdade vos digo que não vos conheço." Jesus encerra a parábola com uma advertência clara: "Vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora." Essa mensagem possui várias camadas de significado. Em primeiro lugar, ela fala sobre a realidade da espera espiritual. Desde o tempo de Jesus Cristo, os seguidores de Cristo aguardam o cumprimento da promessa de sua volta. A demora aparente pode levar algumas pessoas a relaxarem sua preparação espiritual. A parábola mostra que o tempo de espera é justamente o período em que a verdadeira preparação deve acontecer. Outro aspecto importante da parábola é que todas as virgens pareciam semelhantes no início. Todas tinham lâmpadas, todas estavam esperando o noivo e todas estavam no mesmo lugar. A diferença entre elas só se tornou evidente no momento crítico. Isso mostra que, externamente, muitas pessoas podem parecer espiritualmente preparadas, mas a realidade interior pode ser diferente. O azeite extra levado pelas virgens prudentes simboliza uma preparação que vai além da aparência. Não se trata apenas de participar de atividades religiosas ou declarar uma fé superficial. A preparação verdadeira envolve uma vida espiritual profunda, constante e autêntica. Outro ponto fundamental é que essa preparação não pode ser transferida de uma pessoa para outra. Quando as virgens imprudentes pedem azeite às prudentes, elas descobrem que isso não é possível. A fé, a comunhão com Deus e a preparação espiritual são experiências pessoais. Ninguém pode
Viver a espiritualidade no lugar de outra pessoa. Essa parte da parábola ensina que cada indivíduo é responsável por sua própria preparação diante de Deus. Pais não podem transferir sua fé para os filhos. Líderes religiosos não podem garantir a preparação espiritual de seus seguidores. Cada pessoa precisa buscar essa preparação por si mesma. A porta fechada na parábola também possui um simbolismo forte. Ela representa o momento em que a oportunidade chega ao fim. Durante o período de espera, todas tinham a chance de se preparar. No entanto, quando o noivo chegou, não havia mais tempo para corrigir a falta de preparação. Essa imagem lembra outras passagens das Escrituras que falam sobre a importância de responder ao chamado de Deus enquanto ainda há tempo. A mensagem não é de desespero, mas de urgência espiritual. A parábola também destaca o contraste entre sabedoria e imprudência. As virgens prudentes não fizeram algo extraordinário ou complicado. Elas simplesmente pensaram no futuro e se prepararam para uma possível demora. A sabedoria, nesse contexto, consiste em levar a sério aquilo que foi prometido. Já as virgens imprudentes representam aqueles que vivem apenas o momento presente, sem considerar as consequências futuras. Elas sabiam que estavam esperando o noivo, mas não se prepararam adequadamente para essa espera. Esse contraste reflete uma realidade comum na vida espiritual. Muitas pessoas acreditam nas promessas de Deus, mas vivem como se essas promessas nunca fossem se cumprir. A parábola chama a atenção para essa contradição. Outro detalhe interessante é que o grito anunciando a chegada do noivo acontece à meia-noite. Na literatura bíblica, a meia-noite muitas vezes representa um momento inesperado ou surpreendente. É o horário em que a maioria das pessoas está dormindo, simbolizando um momento em que poucos estão atentos. Esse detalhe reforça a ideia de que o retorno do noivo acontecerá em um momento inesperado. Por isso, a vigilância espiritual não pode depender de sinais claros ou de previsões humanas. A história também apresenta um retrato realista da natureza humana. Todas as virgens dormiram. Isso mostra que mesmo pessoas espiritualmente preparadas podem experimentar momentos de fraqueza ou cansaço. O que realmente importa não é nunca falhar, mas estar preparado quando o momento decisivo chega. A parábola das 10 virgens continua sendo extremamente relevante nos dias atuais. Vivemos em uma época marcada por distrações constantes, pressões sociais e inúmeras prioridades concorrentes. Em meio a tudo isso, a preparação espiritual pode facilmente ser deixada de lado. No entanto, a mensagem central dessa parábola continua ecoando através dos séculos. A preparação para o encontro com Deus não pode ser adiada indefinidamente. A pergunta que surge naturalmente ao refletirmos sobre essa história é a mesma sugerida no título: você estaria preparado? Essa pergunta não deve ser respondida apenas com palavras ou intenções. Ela exige uma reflexão profunda sobre a direção da vida, as prioridades espirituais e o relacionamento pessoal com Deus. A parábola não foi contada para gerar medo, mas para despertar consciência. Ela lembra que o tempo presente é uma oportunidade preciosa para fortalecer a fé, cultivar a comunhão com Deus e viver de acordo com os princípios do reino. Quando o noivo finalmente chega na história, as virgens prudentes entram na festa de casamento. A festa representa alegria, celebração e comunhão. Na tradição bíblica, o casamento também simboliza a união entre Cristo e seu povo. Assim, o final da parábola não é apenas um aviso, mas também uma promessa. Aqueles que permanecem preparados e vigilantes participarão da grande celebração do reino de Deus. A mensagem final de Jesus Cristo continua clara e direta: vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Essa frase resume o coração de toda a parábola. A vigilância espiritual não significa viver com medo, mas viver com consciência, propósito e fidelidade. Cada geração que lê essa parábola é convidada a se perguntar qual das duas atitudes está refletindo em sua própria vida: a prudência das virgens preparadas ou a imprudência das que deixaram a preparação para depois. E essa pergunta continua tão relevante hoje quanto foi no momento em que foi pronunciada pela primeira vez.